Dados abertos governamentais. Olha só. Dados abertos são aqueles que são livremente disponíveis para todos utilizarem e redistribuírem como desejarem, sem restrição de licenças, patentes ou mecanismos de controle. Então, esse é o conceito de dados abertos. E o que são dados abertos governamentais? Dados abertos gerados e mantidos por agentes do governo. Tá? Bem tranquilo o conceito. Agora, os dados abertos governamentais, eles têm duas funções principais: a transparência e a inovação. Vamos começar pela inovação, associada à melhor prestação de serviço. Exemplo, um aplicativo sobre rota de ônibus urbano. Bem interessante esse exemplo. Então, uma prefeitura municipal pode fazer um aplicativo e disponibilizar à população de forma gratuita para que ela saiba qual é a rota do ônibus, como é a rota dos ônibus. Às vezes, tem cidades, salvo engano, Curitiba, não sei, se você é de Curitiba, me avisa se isso acontece aí. É que você baixa o aplicativo e você sabe quanto tempo está demorando para o ônibus chegar. Você está lá parado de ônibus e sabe quanto tempo está demorando para o ônibus chegar. Belém, até onde eu morei lá, não tinha, não existia isso. Não sei se hoje já tem. Acredito que não. Mas eu acredito que não, porque eu acompanho bem o pessoal de Belém, nunca vi ninguém falando nada disso. Mas é uma coisa que já poderia existir em todas as grandes cidades brasileiras, né? Isso poupa tempo. Às vezes você vai parar de ônibus e não sabe quanto tempo vai demorar para o seu ônibus vir. Às vezes, se você vê que está muito longe, você pode tentar outra alternativa, enfim. Tá? Ou andar mais um pouco para pegar um ônibus em outra parada. Estou lembrando meu tempo de estudante que eu fazia muito isso. Beleza. Então, a inovação facilita em vários contextos. Isso aqui é um exemplo. Transparência, tá? Você tem ali uma escalada da transparência. Por quê? Os dados abertos governamentais são geração de novos negócios. Isso para que serve a transparência, né? Para que serve você ter dados abertos? Um dos primeiros motivos é para gerar novos negócios. As empresas podem usar aqueles dados que o governo disponibiliza para ou gerar ou aprimorar seus negócios. Por exemplo, os dados do IBGE, ali do Censo Demográfico, que existe em todos os países. São pesquisas básicas que servem para você fazer uma prospecção de mercado, por exemplo. Definir um público-alvo, uma região de atuação. Toda pesquisa de marketing sobre o público-alvo começa ali com dados de censo, né, no país, na região que você quer atuar. Aí tem a transparência ativa, que é aquela transparência em que o governo ele não espera ser solicitado. Existe a diferença entre transparência ativa para passiva. Tá? A passiva é a seguinte: os dados estão lá, o governo não disponibiliza. Aí você tem que estar em contato para o governo lhe mandar. Já aconteceu comigo quando eu fiz minha tese de doutorado. Eu precisava de dados sobre a defesa civil nos estados da Amazônia, no município da Amazônia. E tem isso através da Defesa Civil Nacional. Só que esses dados não estavam no site da Defesa Civil. Eu tive que mandar um e-mail e foi que eles mandaram uma planilha sobre a minha pesquisa era se existia ou não um órgão de defesa civil no município. Quer dizer, esse dado ele estava lá, mas não estava disponibilizado para o público. Então, a transparência é passiva, porque o governo está passivamente. Você tem que ir lá atrás desse dado, tem que mandar e-mail, tem que falar com alguém. A transparência ativa não. O governo não espera uma solicitação, já coloca disponibilizado. Tá? A accountability, ou prestação de contas. Então, o governo tem que prestar contas sobre seus atos, seus recursos, principalmente recursos econômicos, já que nós, quando cidadão, pagamos impostos, nós queremos saber o que é que o governo está gastando. Afinal, no Brasil, para cada um ano de trabalho, em média as pessoas pagam 4 meses de imposto. Tá? 4 meses que você trabalha só para o governo usar esse recurso. O mais lógico, pessoal, é que você, quanto cidadão, fiscalize o governo. Peraí, eu estou trabalhando 4 meses, dizendo que 25% do meu tempo de trabalho eu estou dando dinheiro para o governo. Tudo bem, o governo é importante por N motivos. Proporciona segurança, assistência social, enfim, saúde pública. Mas será que realmente tudo que o governo tem de recurso, ele é usado para bons fins ou está sendo usado da forma correta? Por isso que o governo tem que prestar contas. Tá? Às vezes, a gente pensa que é a gente que tem que ser subserviente ao governo. Não, é invertido. Teoricamente, pela nossa Constituição, todo o poder emana do povo. Isso falta o brasileiro entender ainda, a essência disso.
E, é claro, conforme a gente vai entendendo essas coisas, a gente vai aumentando o controle social, pelo menos no regime democrático. Tá? Hoje se discute muito se democracia no Brasil existe, mas isso teoricamente sim. Tá? Você tem a transparência passiva, aquilo que eu falei ainda há pouco, e o exemplo a lei de acesso à informação, tá? Que busca justamente essa accountability. Você tem a lei, que o governo ele é obrigado a dar informações, com exceção de algumas informações que têm que ser sigilosas, como exemplo, informações se o Brasil entrasse em guerra. Né? Informações ali estratégicas do ponto de vista militar. Aí sim, você não pode dar para qualquer pessoa disponibilizar no site, porque você vai ter um oponente. Mas, via regra, as informações precisam estar de livre acesso, já que é o nosso dinheiro, os nossos impostos que está lá sendo utilizado, seja lá para que fim. Né? Aquilo que eu falei da transparência ativa e passiva, eu pensei que não tinha esse slide, mas eu acho que já deu para vocês entenderem a diferença. A transparência ativa é espontânea e a passiva ocorre por solicitação. Quando a gente fala de dados abertos no Brasil, existem alguns marcos. É claro que a gente pode trazer muito mais do que isso, mas aquela ideia que eu falei no vídeo anterior sobre o novo gerencialismo público, a ideia de você trazer mecanismo da iniciativa privada, se fortaleceu ali na década de 90, com uma visão de maior eficiência, mas principalmente a partir da década de 90 nos anos 2000, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal é também um marco nesse sentido, tá? E começa aqui com os anos 2000, com essa lei justamente. Depois, em 2004, tem o Portal de Transparência, Lei de Acesso à Informação 2011, ainda em 2011, a parceria com a Organização Mundial para Dados Abertos. Você tem aqui o Portal Brasileiro de Dados Abertos, governamentais, em 2012. Ainda que a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, em 2013, e em 2016 o Decreto 877, que é a política de dados abertos do Poder Executivo Federal. A gente vai falar em outra aula. Tá? Então, algumas leis, eu vou colocar regras, porque lei parece muito linguajar jurídico, né? Embora a regra também seja, mas lei a gente ainda vai falar mais ainda nessa disciplina. Então, regras para um dado ser considerado aberto. Tá? Como é que um dado é aberto? Se o dado não pode ser encontrado indexado na web, ele não existe. Ponto. Ele tem que estar na web. Tá? Ele tem que ser indexado. Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele não pode ser reaproveitado. Então, às vezes, você tem um dado, mas você não tem, por exemplo, um software de acessibilidade que consegue ler esse dado. Tá? Em algum formato que o software, por exemplo, ele não é aberto. Sei lá, eu estou com uma imagem do poder público que só tem no formato próprio do Photoshop. O Photoshop não é aberto. Ou então, só tem no formato próprio ali do... Vou pegar um software de geologia, que é o ArcGIS. Embora o formato do ArcGIS ele é lido também por outros softwares de mapeamento geológico, mas imagina que tivesse um formato só próprio dele. Aí você não consegue ler porque o dado é aberto, mas o software que você precisa baixar para ler o dado não é. Então não adianta nada você ter dados abertos. Se algum dispositivo legal não permitir a sua replicação, ele não é útil. Então, se for um dado que ele não pode ser replicado, também ele não vai ser útil. Tem que ser um dado que você consiga ali, inclusive alterar para fins, por exemplo, de pesquisa, já que os dados geralmente são os dados brutos, e aí você faz uma análise nela para ponderar esses dados, para fazer a estatística, por exemplo, por média, por ANOVA, por análise de regressão, vários tipos de análise que você faz em cima de dados abertos, seja lá para o fim qual for. Um fim de pesquisa científica, um fim de mercado, enfim. Princípios para dados abertos. Então, você tem alguns princípios também que são úteis para dados abertos. Primeiro, amplitude. Disponibilização de todos os dados exigidos pela legislação brasileira. Então, tudo que a legislação diz que tem que estar disponível, de fato precisa estar disponível. Quanto mais dados disponíveis tem, maior amplitude. Pode ser que não tenha amplitude de 100%, mas o ideal é que tenha o mais próximo possível de 100%. Confiabilidade. Identificação de quais dados foram submetidos a um processo de auditoria. Então, TCU, Tribunal de Contas da União, TCE, dos estados, enfim. Então, esses órgãos, eles fazem auditoria. Porque, às vezes, o dado, ele está lá, foi jogado, mas ele não passou por nenhuma auditoria. Então, ele não é um dado confiável. Principalmente na era das fake news. A fake news fala muito mais sobre informação do que dados. Tem uma certa diferença, né? Mas, alguém pode estar inventando dados, por exemplo, para fazer suas narrativas. Então, a gente precisa também estar atento com essa questão.
Confiabilidade, não, aqui é dados acessíveis, perdão. Existência de links para acesso sem ocorrência de erro. Necessidade de cadastro e autentificação. Às vezes é interessante. Em trabalho acadêmico, a gente, quando pega uma fonte da internet, faz a referência dela, você coloca o link lá disponível e coloca a data de acesso. Por quê? É comum que os links de internet expirem. E se o dado, em tese, ainda é um dado útil, se ainda é um dado atual, a gente vai falar sobre isso, esse link não deveria expirar. Tá? Mas às vezes o trabalho é mais antigo, a gente vai para o link, já expirou o dado, e aí você tem que ir atrás na internet. De onde está esse dado, às vezes você não encontra mais. Dados completos. Disponibilização de dados públicos de maneira integral. Ou seja, às vezes, lembra do exemplo que eu falei lá dos municípios que tinham coordenadoria de defesa civil? Eu pedi esses dados, mas quando foi me mandada a planilha, tinha municípios que não tinham informação se existia ou não. Na Amazônia nós temos 773 municípios. E aí não tinham dados de 673. Tinham dados de uns 500, se não me engano. Alguns estavam dizendo, tem, porque tem vários níveis também, né? Então tem até esse nível de coordenadoria. Não tem. Mas tinha município que eu não sabia, não soube dizer se tinha ou não tinha. Acabou que eu não usei essa informação para minha tese, foi uma lacuna que eu deixei, porque os dados realmente não estavam completos. Dados conectados. Integração entre diferentes órgãos, tá? Isso aqui a gente falou também em outras aulas, porque às vezes você pega um dados de um órgão, pega dados de outros órgãos e eles não estão batendo. Porque a metodologia é diferente, porque alguém adulterou, enfim. Isso é comum, por exemplo, quando você pega dados econômicos, às vezes não, no IBGE corrige por índice de inflação, outro órgão não corrige, então, claro, e assim a gente tem como deduzir o porquê que está dando inconsistência dos dados. Mas nem sempre você consegue detectar a causa dessa inconsistência. E pode ser um problema de gestão de fato, principalmente quando esses órgãos não conversam entre si. Dados oportunos. Existência de dados dos últimos 2 anos, então os dados têm que estar atuais, tá? Dados primários, disponibilização de dados sem agrupamento. Isso aqui é bem interessante, porque você pega, por exemplo, uma pesquisa sobre o PIB. A pesquisa sobre o PIB, ela é um agrupamento, o PIB daquela região. Só que eu vou pegar outro exemplo, a renda de um município, tá? Ela é baseada na renda das famílias, que é a PNAD, que é a pesquisa básica. O dado primário é aquele que o pesquisador do censo vai de casa em casa perguntar a renda ou algo do tipo. Daí você agrupa esses dados para nível municipal, estadual e federal. O problema é se você for no site do IBGE e você não encontrar esse dado primário. Você pode encontrar, por exemplo, aqui no estado de Alagoas tem a renda per capita X. Só que eu quero saber no nível familiar. E o IBGE, de fato, disponibiliza esse tipo de dado. Não vai dizer qual é a família, né, claro, mas ele disponibiliza. Eu não sei até que nível, se vai até o nível distrital, salvo engano. Porque existe o município e o distrito. Mas ele disponibiliza, sim, os dados em nível mais próximo possível do primário. Não sei dizer, nesse caso, da renda familiar. Mas é interessante que os dados estejam sem agrupamento, seja aquele dado primário. Integridade referencial. Mínima padronização metodológica na coleta de dados. Por quê, pessoal? Isso acontece. Às vezes, você vai coletar os dados, em casos secundários aqui, que alguém fez a coleta primária. Só que nem sempre a mesma equipe que faz a coleta primária. E às vezes os indivíduos usam metodologias ou têm pensamentos científicos diferentes. Eu vou dar exemplo dos mapas geológicos. Eu sou geólogo também e quando a gente via mapas feitos pela CPRM, o que acontece? O Brasil é dividido em cartas geológicas. Então são as cartas geológicas de mapeamento, tá? O mundo é assim também. E aí você tinha uma equipe da CPRM responsável pelo mapeamento de uma carta e outra equipe responsável pelo mapeamento de outra. Quando você faz um mapeamento geológico, não dá para você cobrir toda a área. Às vezes tem problema de acessibilidade, nem tem como fazer isso. Não tem recurso. Então você vai ter pontos que você vai mapear. Outros pontos que você não mapeia, você vai fazer a inferência. Então o que acontece? Eu detectei nesse ponto aqui que tem um granito. Vou inferir que existe um granito até tal ponto que eu não consigo mapear. Tem como você fazer isso com métodos apropriados de geologia, saber como é que está, no caso das rochas não as metamórficas, isso é até mais fácil porque tem um direcionamento para onde está caindo, enfim. Também tem no caso dos granitos, tá? Para onde está caindo, enfim. Tá, não vou entrar no mérito técnico.
Acontece que uma equipe viu um granito aqui, outra equipe viu um gneiss bem aqui. Tá? Então, em carta é diferente. Imagina que aqui estão as cartas, aqui está o meio. Aí, o que acontece? Essa equipe infere que é gneiss para cá, essa equipe infere que é granito para cá. E você tem um corte bem no meio reto, dizendo que aqui tem um granito e aqui tem um gneiss. Isso é impossível geologicamente. Porque você não existe esse tipo de coisa, um corte reto. A natureza não funciona assim. Né? Os granitos geralmente vão ter uma forma, um mapa mais abolados, mais redondas, mas isso varia muito, de fato. Então você sabe que teve um erro de padronização metodológica aí, porque eles usaram técnica talvez diferente de inferência. E aí, claro, devia ter um diálogo entre essas equipes, mas provavelmente, se soubesse que tem gneiss de um lado, eu teria que usar a mesma técnica para ver como seria o encaixamento mais provável do ponto de vista geológico, tá? Então a gente percebe esses erros de padronização metodológica quando a gente vê mapeamento geológico feito por geólogos que são muito competentes, claro, porque isso realmente é difícil, lá da CPRM, que é um órgão federal, né? Um órgão do governo. Licenças livres, dados publicados sobre licenças abertas, então tem que ter essa licença aberta, né? Os dados têm que estar... porque assim, para não ter direitos autorais. Então, eu tô aqui no YouTube, eu coloco sei lá, um vídeo aqui, ó, de algum cantor com uma música. Isso tem direitos autorais. Só que quando você faz uma pesquisa, existem vídeos, existem imagens que elas são de livre licença. Isso é interessante porque você não vai ter esse tipo de preocupação. Periodicidade, identificação da data de publicação, com periodicidade e respeito à legislação. Então, os dados eles precisam identificar quando é que eles foram publicados, quando é que eles foram coletados e publicados, porque existe essa diferença. Isso é claro no censo, né? No censo você faz num ano, você publica no outro. E também existe a periodicidade que a legislação diz. O censo, por exemplo, tem que ser de 10 em 10 anos, então você tem que respeitar isso. É claro que em casos atípicos você vai não fazer isso. Um caso foi o censo que atrasou por conta da pandemia. Tinha que ser feito em 2020, não foi feito, acho que foi feito só em 2022, porque a gente ficou lá no período de pandemia. Pessoal, essa sequência de aulas, a gente se baseou em dois materiais principais, né? Na Escola Virtual do Governo existe um curso de governança de TIC para governo digital. Então, vocês podem, inclusive, fazer, tem certificado e tudo, eu fiz esse curso. Eu usei o material deles para trazer essas aulas. Também tem uma apostila aqui do Figueiredo et al., Governo Digital Brasileiro, tá? Que é bem interessante. Perceba que o curso ele está disponível agora, recente, e a apostila também não é tão antiga, de 2019. Então, busquei material aí recente para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.